Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de português. Vamos continuar nossa atividade de produção textual, falando sobre o conto social que nós lemos na última aula, né? Cujo título é Na Escuridão Miserável. Vamos completar a nossa atividade sobre esse assunto, tá bom? E em seguida a gente vai responder as atividades e vou dar um comentário acerca desse texto aí, tá bom? Juntamente com o gênero conto social, tá bom? Que foi o que nós estávamos trabalhando na última aula, beleza? Então abram aí seus livros na página 19, por favor. Página 19, livro de produção textual, que é o livro de português grosso. Enquanto vocês abrem, eu vou colocar o cabeçalho da nossa escola aqui, tá bom? Ok, pessoal, então vamos lá. Coloquei o cabeçalho aqui, é tempo suficiente para vocês abrirem no livro de vocês. Estou com o livro aqui, no meu formato digital, e vou compartilhar aqui com vocês o texto, né, que a gente tinha lido na semana passada. Um texto bastante, eu posso dizer, triste, né? Contém algumas características aí da questão social do nosso país, que não é boa, porque leva muitas crianças a precisarem realizar trabalho infantil, tá? Não tendo acesso à escola, não tendo acesso à educação, tá? E isso é consequência, em parte, né, claro, da má educação que nós temos aí, né? Essa criança, por exemplo, como a gente viu no texto, ela precisou trabalhar desde cedo porque a mãe não tinha condições de bancar os 7 filhos. Então, a gente encontra aí uma justificativa, o que, claro, não justifica o fato dela estar trabalhando, mas a gente encontra aí uma justificativa dada pela menina para a realização daquele trabalho infantil. Bom, que é algo muito sério que precisa ser trabalhar, tá bom? Vou compartilhar novamente o texto aqui com vocês. Ok, pessoal. Então, vocês tiveram tempo de ler novamente aí. E aqui está a resposta dos vocábulos, né? Que eu tinha pedido para vocês pesquisarem aí. A gente tem aí mirrada, que é muito magra, é um adjetivo que significa fora de forma, né? Ou seja, não está aí na condição ideal de corpo, o que era, né? Considerando que a menina estava vivendo uma situação de escravidão, nós podemos dizer assim, não estava no peso ideal, não comia corretamente, né? E quando ela pedia algum tipo de comida para os seus patrões, como a gente viu relatado no texto, eles descontavam do seu salário, né? Do que era 1.000 cruzeiros, que obviamente é muito pouco. Seria equivalente, eu posso dizer, a R$ 100, né? No máximo. Raquítica, né? Pouco desenvolvida, ou seja, seu corpo e sua mente não foram completamente desenvolvidos.
certamente devido à situação na qual ela estava inserida. Jantarado é uma refeição feita à noite, cuja comida é a sobra do almoço. É uma janta que não é especificamente uma janta, mas sim um resto que sobra do almoço. Esquálidas, de aspecto doentio e desnutrido, pálida, né? Então, ali ela estava em uma condição, além de uma condição de escravidão, ela estava desnutrida, estava fora de forma, né? O que causa ainda mais revolta em nós ao lermos esse texto, né? E aqui a gente tem uma discussão que diz, no início do conto, o narrador faz um convite à menina. Que convite foi esse? Para você, ela deveria ter aceitado a proposta, e aí a gente já falou sobre isso, que é não, né? A priori, ela não deveria ter aceitado a resposta. Mas, como ela estava em uma situação ali, não estava educada, né, não tinha conhecimento sobre o bem e o mal, ela aceitou na inocência, achando que seria ideal, né, não teria nenhum problema. Mas para nós que conhecemos, sabemos como as coisas funcionam, não se deve entrar em um carro de uma pessoa desconhecida. Segundo, apesar de proibido por lei, o trabalho de crianças e adolescentes ainda é uma realidade no Brasil. Por que será que isso ainda acontece? Isso acontece por vários motivos. Um deles, claro, é a questão da desigualdade social. Muitas crianças crescem nessa realidade, onde não têm acesso à educação, não têm acesso a uma criação digna de uma criança, o que resulta na necessidade do trabalho infantil, onde elas precisam trabalhar para se manter, pois não têm condições de estudar ou de fazer algo parecido. E até mesmo, às vezes, a própria família a incentiva a ter esse tipo de comportamento, a desenvolver esse tipo de comportamento, né? De escravidão. O que, claro, certamente vai resultar em problemas muito maiores, né? Esse conto representa um soco no estômago. Você concorda com essa afirmação? Sim. Claro que não é no sentido literal, e sim no sentido figurado, né? A gente tem aí uma oração, afirmação no sentido figurado. Não quer dizer que realmente é um soco no estômago, é no sentido conotativo, tá bom? Ou seja, isso representa uma frustração para nós. E sabemos que, apesar de ser um conto, que é algo fictício, mas é algo que acontece constantemente. Quem mora em um bairro assim, não tão desenvolvido, sabe que isso é verdade. Sabe que isso de fato acontece. Crianças no meio da rua, trabalhando, pedindo esmola, né, realizando trabalho que não deveria estar. Então, com certeza, isso é um soco no estômago, tá bom? Pronto. Agora a gente vai para as respostas que foram propostas para vocês aí, tá bom? O primeiro quesito nós temos aí. Percebemos que, nesse ponto, a presença de um narrador, deixa eu colocar aqui para vocês. Percebemos nesse ponto a presença de um narrador personagem, que, além de participar das ações narradas, demonstra também seus sentimentos diante da realidade vivenciada pela menina. Que sentimento tem o narrador em relação à família que emprega a menina? Qual o sentimento que ele tem? Tem um sentimento de admiração, indiferença, indignação, calma ou perplexidade? Admiração, indiferença, indignação, calma ou perplexidade? Qual é a resposta que vocês vão atribuir aí para essa pergunta? A resposta é indignação. Ele estava indignado com a situação da menina. Ele não estava admirado, ele não estava indiferente, tá? Ele não demonstrou apenas não concordar com isso, mas também ele ficou irritado, ele ficou indignado, ele não aceitava aquela situação. Existe uma diferença entre você não concordar e você se indignar com aquilo. A indignação, ela vem de um sentimento onde você não concorda com algo, onde você não concorda com aquilo e você se revolta com aquela situação, tá? Aí temos aí calma, claro que não, e perplexidade também, né? Mas a indignação é uma junção da perplexidade com a indiferença e a revolta, né? Que gera a indignação, tá bom? Então a resposta aí para esse quesito seria indignação.
Segundo, vamos lá. Pronto. Podemos classificar esse ponto como tendo uma temática social, pois aborda vários problemas enfrentados pela sociedade, como pobreza, exploração do trabalho infantil. Em pontos desse tipo, a abordagem do tema sempre busca a denúncia como forma de sensibilização do leitor. Pensando nisso, responda às questões a seguir. Ok, a gente já viu aí que o ponto social, ele sempre traz como tema uma questão referente a justamente isso, né? Desigualdade social, trabalho infantil, todas as questões sociais, tá? Primeiro, aí a gente tem aqui a letra A. Quantas horas a menina normalmente trabalhava por dia? Quantas horas a menina normalmente trabalhava por dia? A gente voltando para o texto e refazendo a leitura, a gente vai ver que ela trabalhava entre 13 horas por dia. 13 horas por dia. Se você colocou 13 horas aí, está correto, tá bom? Letra B. Como a menina era tratada no trabalho? Ela era tratada de forma mesquinha, ou seja, mesquinharia é o quê? Aquele sentimento de repúdio de algo, especialmente na questão financeira, desvalorização financeira. A patroa dela era mesquinha. Mesmo sendo um trabalho infantil, ela deveria também receber de acordo com o que ela trabalhava, mas a sua patroa ela era mesquinha, não a pagava de acordo com o seu esforço. Então, ela era tratada de forma mesquinha, ou seja, sem valor, sem valorização. Bom, não era valorizada, era tratada de forma mesquinha. Muito bem. Letra C agora, vamos lá. A menina se mostra consciente da exploração de que é vítima. Identifique no texto uma passagem que justifique sua resposta. Ou seja, vocês acham aí que a menina, pessoal, ela estava consciente de ser vítima da exploração infantil? O que é que vocês acham? Vocês acham que ela se mostrava consciente disso? Ela estava ciente de que ela estava sendo explorada? Ela estava ciente disso? A resposta é não, pessoal. Ela não estava ciente da situação. Tanto é que ela não percebeu a perplexidade, a indignação do motorista quando ela fazia algumas perguntas. E ela respondia com certa naturalidade. Essa naturalidade, né, com a qual ela respondia demonstra justamente essa não percepção da questão da trabalho infantil. Ela não sabia o que ela estava fazendo, ela estava agindo sem intenção ali, né? Ela não sabia que aquilo ali era errado, ela não estava ciente dos direitos dela, ela não estava ciente de que estava sendo explorada, de que estava sendo utilizada ali como um objeto, né? Então, pela naturalidade dela nas respostas, a gente percebe claramente que ela não estava ciente daquela situação. E é bem claro nesse texto, né? Então, a resposta aí é não, ela não estava ciente dessa situação. Vamos agora para o terceiro. A menina disse que tinha 10 anos, mas o narrador achou que não tivesse mais que 7. Que fatores o levaram a pensar isso? A gente viu essa resposta aí um pouco acima no texto, né? Quando a gente viu o vocabulário trabalhado. A gente viu o vocabulário que foi trabalhado, que um deles era mirrada, né? Qual é o significado de mirrada? É muito magra, né? Estava ali desnutrida, raquítica, ou seja, pouco desenvolvida. O que fez o motorista pensar, no caso que ele também é o narrador, né? O que fez ele pensar que aquela menina não estava, não tinha mais do que 10, no caso tinha 10 anos, né? Foi justamente o fato dela estar desnutrida. Ela estava desnutrida, ela não aparentava ter a idade que tinha,
porque ela não estava desenvolvendo bem, estava comendo pouco, não estava num ambiente propício para o seu desenvolvimento, o que fez com que ela não se desenvolvesse bem, tivesse problema nesse desenvolvimento, tanto físico quanto mental. A gente percebe até pelo vocabulário dela mesmo, a inocência dela, né? Ela não teve um desenvolvimento bom. É por isso que ela não conseguia reconhecer o ambiente na qual ela estava, pelo fato de ela não ter sido bem desenvolvida, tá bom? E aí a gente vai para o quarto, que diz, no penúltimo parágrafo do texto, alguns fatores chamam bastante atenção, como a falta de pontuação e o uso repetitivo de algumas palavras. Qual foi a intenção do autor ao escrever dessa forma? A gente percebe que no finalzinho do parágrafo aí, a gente começa a perceber alguns erros na questão da pontuação, não existindo uma certa formalidade. O que é que isso queria dizer, na opinião de vocês, pessoal? Isso queria dizer, claro, que ele queria representar a forma da menina de falar, o que comprovava também que a menina não tinha desenvolvido a questão do português bem. A sua gramática não estava muito boa, porque ela não teve acesso à escola, o que resultou na sua fala mal elaborada. Tá? Ela não teve acesso à escola, não teve acesso à educação escolarizada, o que fez com que a mesma não desenvolvesse bem também o idioma, em consequência disso. Tá bom? Então, vocês viram bem que são vários fatores, pessoal, que afetam nessa questão da menina, que afetam no seu desenvolvimento. Um desses fatores, como vocês acabaram de ver, foi a questão do seu trabalho infantil, o que não permitiu que ela tivesse uma boa educação e pudesse, claro, né, futuramente alcançar seus objetivos, porque ela passou muito tempo trabalhando, ficou desnutrida, não conseguiu se desenvolver bem e vai ter claro que um déficitzinho, né, um retardo para conseguir se recuperar, tá bom? Então, o autor, o narrador, ele queria descrever justamente isso, tá bom? Aí agora a gente vem para o quinto aqui, né? O quinto, ele pede para a gente ler o seguinte trecho, vou mostrar para vocês aqui. Leia o trecho a seguir. Quando tem comida para levar, eu almoço. Mamãe faz um embrulho de comida para mim. Quando não tem, não tem. Triste, né, pessoal? Agora a gente vai para as opções aí. O que é que ele queria dizer com essa afirmação aí? Que ela só comia o que levava de casa, que ela adorava comer, que ela almoçava todos os dias, que ela almoçava quando tinha comida na casa da madame, ou que nem sempre comia. Letra A, só comia o que levava de casa, adorava comer, almoçava todos os dias, almoçava quando tinha comida na casa da madame e nem sempre comia. A resposta aí é a letra E. Ele quer dizer que ela nem sempre comia, porque nem sempre tinha comida para ela embrulhar e levar. O que resultava, às vezes, ela ficar sem almoçar e sem conseguir, obviamente, se alimentar bem, o que explica o fato dela estar desnutrida. Né, pessoal? Notas. Então vamos continuar aqui, botar falando para vocês. Precisei dar uma pausa aí. Precisei dar uma pausa para poder mudar aqui de som, tá bom? Agora a gente vai para o sexto quesito, tá bom? Sexto quesito diz o seguinte. Vou ver aqui para vocês. Tá bom, bota um álcoolzinho aí que passa. Tá. Sexto quesito diz o seguinte, ó. Podemos deduzir do título do texto, na escuridão miserável, que, vamos lá. Letra A. A cidade onde a menina trabalhava era escura. Letra B. A rua onde a menina esperava o bonde não tinha iluminação. Letra C. Na verdade, a escuridão se refere à realidade social vivenciada pela menina. Letra D. O lugar onde a menina morava, Praia do Pinto, era violento. O bairro onde a menina trabalhava era iluminado, enquanto a Praia do Pinto era um local obscuro. Gente, a resposta aí, claro, que é a letra C. Na verdade, a escuridão se refere à realidade social vivenciada pela menina. Tá? Não era questão do bairro. Claro que o bairro ele podia também ser perigoso, tá bom? Mas o que ele quer dizer aí é o seguinte, ele quer falar que
O que era escuro ali na realidade era a realidade que a menina estava vivendo, aquela realidade social, pobreza, desnutrida, má alimentação, entendeu? Tudo aquilo ali era o que representava a escuridão, tá bom? Isso era a representação da escuridão, beleza? Então a resposta é a letra C. Sétimo, como vimos na abertura desse capítulo, os contos sociais pretendem chamar a atenção do leitor para um problema social, que pode ser definido como o tema do texto. Nesse conto, que problema é abordado? Lembra que a gente falou, todo conto social ele aborda uma questão social, um problema social. Nesse caso aí, nesse capítulo aí, qual é o tema que é trabalhado aí? O tema trabalhado, pessoal, é o trabalho infantil. A exploração infantil é o tema que é trabalhado nesse capítulo, nesse conto social, tá bom? Fala da pobreza, fala da situação da criança exposta a um mau desenvolvimento, a questão da criação ali, que a mãe certamente não deve ter dado uma boa educação, permitir que a menina estivesse trabalhando quando deveria estar em casa ou fazendo algum outro tipo de atividade, tá? Então, a situação aí abordada é o trabalho infantil, que é algo que tem sido trabalhado, tem sido abordado de diversas formas, tá bom? Vamos agora para o oitavo. Na linguagem literária conotativa, tá bom? É muito comum o emprego das figuras de linguagem. Recursos linguísticos que deixam o texto mais rico e expressivo. Uma figura de linguagem muito interessante é a hipálaje. Essa figura de nome esquisito nada mais é do que a associação de um adjetivo a um substantivo que não é, logicamente, o seu determinado correspondente. Observe. Todas as manhãs tinha de atravessar a avenida barulhenta e rápida. Nessa frase, os adjetivos barulhenta e rápida se referem ao substantivo avenida, mas, na verdade, seu determinante lógico são os carros que passam por ela barulhentos e rápidos. Relendo o conto de Fernando Sabino, identificamos o uso da hipálaje no trecho seguinte. Enquanto punham o motor em movimento, mirrada raquítica, um fiapo de gente. Entrava às 7 da manhã, saía às 8 da noite. Um engasgo na garganta me afogava. Perdeu-se logo na escuridão miserável da Praia do Pico. E a resposta aí, obviamente, é a letra E, né? Perdeu-se logo na escuridão miserável da Praia do Pico, que indica um sentido aí conotativo, tá bom? Perdão, sentido denotativo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Qual é a próxima agora? Pronto, a gente tem aí o nono, para terminar, né? Nono, 10º e 11º, tá bom? Vamos lá. Estudiosos, nono quesito agora, tá? Estudiosos da literatura costumam afirmar que os textos verdadeiramente literários, em geral, não revelam os segredos da narrativa. Neles, os autores preferem deixar o leitor construir a interpretação a partir da coleta de pistas deixadas ao longo dos textos. Nesse sentido, a leitura acaba sendo uma experiência ainda mais rica e motivada, pois o leitor é colocado na posição de uma espécie de detetive da narrativa. Observe no trecho a seguir como Fernando Sabino realiza essa tática. Aí a gente tem aí, nada não, senhor, respondeu-me, a medo, um fio de voz infantil. Com o termo fio de voz, percebemos que a menina falou em tom baixo e amedrontado. Agora, analise este outro trecho. Acabou entrando, sentou-se na pontinha do banco e, enquanto o carro ganhava velocidade, ia olhando duro para frente. Não ousava fazer o menor movimento. Nesse contexto, o que o narrador quis dizer quando utilizou o termo destacado? Tá? Como ela não fazia nenhum movimento, senta na pontinha do banco, a gente percebe que ela não tinha intimidade ali com o carro, que ela estava tentando não ser um incômodo, tá bom? Ela estava tentando não incomodar. A gente sabe quando a gente está em uma situação que a gente não gosta, que a gente não se sente confortável, a gente normalmente tenta não causar incômodo, né? E foi o que ela tentou fazer. Ela tentou não causar incômodo
ao motorista, sentando na ponta para não sujar o banco, sem se movimentar muito, sem falar muito, né? Tentando ali demonstrar inconformidade, desconforto com aquilo. Penúltimo, 10º quesito. Ainda analisando o trecho destacado na questão anterior, o termo olhando duro expressa que a personagem olhava para frente de maneira lenta, estática, vaga, atenta ou triste. Temos aí estática e atenta, né? São as duas possibilidades aí. Atenta porque ela poderia estar a alguma coisa, mas aí no caso, como ele usa duro para frente, né? A gente entende que ela estava olhando de forma fixa, ou seja, de forma estática. 11º, tendo em vista ainda a forma de narrar, soltando pistas para o leitor, um detetive da narrativa, analisando as afirmações a seguir. Pronto. Quando encontra a menina na rua, o narrador a percebe na calçada, olhando pela janela do motorista, isto é, do lado esquerdo do carro. O narrador pode ser identificado como um homem jovem, com cerca de 20 anos, rico e individualista. Pelo seu trabalho, a menina recebe mensalmente a quantia de 1.000 cruzeiros, um valor que hoje certamente representa menos que um salário mínimo. Vamos lá. E a única que está correta aí é a letra C, né? Apenas a terceira está correta. Nem a primeira, nem a segunda estão corretas, tá? Apenas a terceira. Ok, pessoal? Então, finalizamos esse capítulo aí, tá bom? Agora vamos falar depois na próxima aula sobre outro texto, tá bom? Continuar nosso estudo sobre a produção de texto e também falar um pouco sobre os períodos compostos por coordenação, tá bom? Vejo vocês na próxima aula, beleza? Com mais conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem me consultar no Class 0, beleza? Tchau, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.